Bom, já vou começando, depois eu vou disponibilizar o conteúdo. Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos, o pessoal do YouTube, boa noite. Bom, vamos aí dar início a mais um programa, a mais um episódio do programa Bom Físio, o episódio de número 37. E nesse episódio nós vamos falar sobre quais são as técnicas que não são tão eficazes mais para tratar a fascite plantar. Então, existem técnicas que são mais eficazes do que outras. Então, na live de hoje, nós vamos falar sobre as técnicas que já não são mais eficazes. Então, se você, fisioterapeuta, usa essas técnicas com os seus pacientes, então já está na hora de você se atualizar e passar a usar técnicas que realmente funcionam, né? Que realmente vai trazer todo o efeito que você quer com o seu paciente, que é o alívio da dor, o retorno à funcionalidade, né? Então, no episódio de hoje, eu vou falar aí de 3 técnicas que não funcionam, que elas já foram comprovadas aí cientificamente, de acordo com a evidência de alta qualidade metodológica, que elas não aliviam a dor do paciente, tá bom? Então, fica ligado aí, fica ligado na live, que eu vou falar de 3 técnicas, e eu tenho certeza que a última que você vai se surpreender mais ainda com a última técnica, beleza? Como eu disse, esse é o episódio de número 37 do programa Bom Físio, o boletim informativo da fisioterapia. Então, nesse programa, eu discuto toda semana quais são as melhores e mais atualizadas intervenções fisioterapêuticas para alguma disfunção, beleza? E o tema de hoje é quais são as técnicas fisioterapêuticas não eficazes para tratar o paciente com a fascite plantar, beleza? E para quem não me conhece, então, eu gostaria primeiro, inicialmente, de me apresentar. O meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta, graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou pós-graduada em traumato-ortopedia pela Faculdade Suprema, aqui da cidade de Juiz de Fora, e mestre em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico Funcional pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tá bom? Bom, gente, o termo aí fascite plantar, essa disfunção fascite plantar, eu acho que muitas pessoas já conhecem, é um termo muito comum. Inclusive, atualmente, esse termo já está sofrendo até algumas mudanças. Eles já não querem mais chamar de fascite plantar, e sim fascioite, alguma coisa desse tipo, plantar. Eles já querem trocar um pouco o termo. Por quê? Porque eles perceberam que a fascite plantar não é mais só uma inflamação, como a gente acreditava ser, né? Que era uma inflamação ali na sola do pé. Então, eles já conseguiram provar que a fascite, ela é uma degeneração inflamatória. Então, por isso que eles querem um pouco alterar o termo, o nome. Em alguns estudos já vem com esse nome atualizado e outros eles ainda utilizam o nome como fascite plantar. Então, ela é nada mais, nada menos que uma disfunção músculo-esquelética, né? Que ocorre ali na fáscia plantar, e estima-se que cerca de 10% de toda a população vai apresentar essa disfunção algum dia na vida. Então, é uma disfunção muito comum e muito presente, né, na nossa sociedade. E como ocorre, né? Ocorre principalmente naquelas pessoas sedentárias. Então, nas pessoas mais sedentárias é onde há o maior risco de ocorrer a fascite plantar. E quando a pessoa se submete aí a uma alta carga, uma atividade de muita carga, de sobrecarga, então ela também pode apresentar essa degeneração inflamatória na sola do pé. Então, a etiologia da fascite plantar, ela é multifatorial, então ainda não se sabe ao certo como ocasiona, e ela também não é ocasionada por apenas um motivo, um fator, né? Então, ela é ocasionada por vários fatores, onde consiste aí permanecer por longo tempo com um calçado desconfortável, sofrer alguma lesão anterior, ter ali uma flexão de tornozelo limitada, também pode gerar aí
a fascite plantar, ter uma hiperpronação do pé, gera também essa degeneração inflamatória, presença de fraqueza da musculatura do pé, perna, quadril. O envelhecimento também aumenta o risco de desenvolver a fascite plantar e o aumento do peso, né? E também há uma alteração aí biomecânica no tornozelo e no pé. Então, esses são alguns fatores que levam a pessoa a desenvolver a fascite plantar. Então, a pessoa ela pode, às vezes, apresentar um fator, ela pode apresentar vários fatores que vão levar a essa dor, a essa degeneração inflamatória ali na sola dos pés, né? E muitas pessoas também confundem, então é muito comum a gente ver fazendo algumas confusões aí com a fascite plantar e o esporão de calcânio. Então, essas duas patologias, elas não são a mesma coisa, tá? Então, existe uma diferença muito grande entre as duas. A fascite plantar, ela não leva ao esporão, mas o paciente que apresenta o esporão, ele pode vir a desenvolver essa fascite plantar, essa dor na sola do pé, essa degeneração inflamatória. Mas uma não leva a outra, tá? Mas o paciente pode apresentar as duas coisas no mesmo pé. Isso aí também é muito comum de acontecer. E quais são as principais diferenças, né, entre um e outro? Então, a fascite, como a gente já disse, é quando ocorre essa degeneração inflamatória na fáscia plantar, e o esporão de calcânio, o nome mesmo já diz, parece uma espora, né? Então, é quando o paciente vai apresentar ali uma protuberância óssea lá no calcanhar, no osso calcâneo. Então, ele gera aquela protuberância óssea e ali, ao contato com o solo, quando ele vai caminhar, ele sente muita dor. Então, outra diferença das duas disfunções é que no esporão de calcânio, a dor ela é bem localizada, então é bem em cima onde está ali aquela protuberância óssea, e a fascite plantar, ele já sente uma dor bem ampla. Então, a dor começa lá do calcanhar e vai até nos metatarsos. Então, uma dor bem na fáscia mesmo ali da sola dos pés. Então, é bem diferente. A etiologia deles também tem algumas diferenças, tá? Que na fascite plantar ela está mais relacionada com algumas alterações estruturais e biomecânicas, e o esporão ele já ocorre, já está relacionado aí com o estresse mecânico, que você vai sofrendo ali no calcanhar, então ele vai gerando essa protuberância, essa espora, né? O nome mesmo já diz, é um esporão que tem relação com a espora do galo. O galo tem aquela protuberânciazinha ali. Então, por isso que é chamado de esporão de calcânio, porque ocorre muitas das vezes ali no calcanhar mesmo, no osso calcâneo. Beleza, gente? E em relação à fascite plantar, o que é muito comum da gente ver, da gente observar nos tratamentos oferecidos, né? É muito comum o paciente, quando tem fascite plantar, nós oferecermos quais técnicas? Alongamento, né? Então, é muito comum fazer esse alongamento, alongar toda a região posterior, e alonga o tríceps sural, alonga toda a fáscia do pé. Então, é muito comum a gente já, quando tem um paciente com fascite plantar, a gente já vem tratando com o alongamento, né? E aí faz outra técnica, né? Fazer uma liberação miofascial, tanto da panturrilha quanto da sola dos pés, usar ventosa para poder liberar toda essa musculatura, né? Então, isso são as técnicas comuns de se ver quando vai tratar um paciente com a fascite plantar, né? Também tem muito uso do TENS, né? Eu já vi também profissionais usando TENS, coloca lá na sola do pé. Então, aquele paciente que ele tem muita cócegas, ele quase morre, tem um piripaque quando coloca TENS, mas eu já vi tratar também fascite com TENS. Indicação de gelo, fazer um movimento de fricção com uma garrafinha de gelo ali na sola dos pés, também é muito comum da gente ver essa indicação.
do profissional indicando para o paciente que tem fascite plantar e também usam-se a acupuntura, o agulhamento a seco, prescrição de palmilhas, certo? Então, esses são os tratamentos mais comuns que a gente costuma ver o profissional oferecendo para o paciente quando ele tem a fascite plantar, né? E se vocês se identificaram com alguma técnica dessas, se vocês já utilizaram essas técnicas com o paciente de vocês, se vocês já trataram alguém com fascite plantar, então fiquem ligados aí, porque agora eu vou falar 3 técnicas que não resolvem, né? Não é que não resolvem, é que elas não são tão boas quanto outras técnicas. Então, existem técnicas que são mais eficazes do que outras para poder tratar a fascite plantar. E nessa live eu vou falar das técnicas que não são tão boas, tá? Então, eu vou falar das técnicas que são pouco eficazes. E na próxima live eu vou falar sobre as técnicas que são eficazes. Então, eu sempre faço essa divisão, eu sempre faço uma busca na base de dados, sempre bases de dados confiáveis. Eu analiso artigo por artigo, analiso a qualidade metodológica de todos os artigos, antes de montar o conteúdo das lives, tá? Então, eu faço essa busca e aí eu identifico qual técnica os artigos trazem, que são mais eficazes, e quais técnicas apresentam pouca eficácia. A próxima live eu vou postar devo fazer na quinta-feira, tá? Quinta-feira à noite também. Mas aí é legal, eu sempre faço essa divisão, por quê? Porque aí às vezes as pessoas já identificam se ela está usando alguma técnica que não é eficaz, que é pouco eficaz, e aí ela não vai perder mais o tempo dela usando aquela técnica que não traz tanto benefício assim. E depois eu venho com as técnicas eficazes, que aí ela substitui a que não tem tanto efeito por alguma que já tem efeito, já tem essa comprovação científica, de acordo com a evidência de alta qualidade metodológica, né? Então, como eu disse, eu faço essa análise, uma análise bem completa dos artigos, antes mesmo de montar o conteúdo das lives. Beleza? Então, bora lá, vamos falar de quais são essas técnicas que não são eficazes e que mostraram ter pouco efeito para tratar o paciente com a síndrome aí, com a fascite plantar. Então, a primeira técnica que eu vou destacar aqui é o uso do kinesiotaping. Então, o kinesiotaping, para quem às vezes nunca ouviu falar ou não sabe muito bem o que é aquelas fitas coloridas, né? Ela é vulgarmente chamada de kinesiotaping, mas o nome mesmo dela é bandagem funcional ou bandagem elástica, né? E kinesiotape é uma marca, mas a gente vulgarmente chama bandagem funcional, quando quer falar bandagem funcional, a gente chama de kinesiotape. Então, tem um artigo, ele foi publicado no Jornal da Fisioterapia, ou seja, uma ótima revista, uma revista A1, uma revista muito boa, onde eles realizaram aí uma revisão sistemática de ensaios controlados, aleatorizados, e eles buscaram investigar qual é a eficácia do kinesiotape para poder tratar pacientes com fascite plantar. E o que esse estudo concluiu? Esse estudo concluiu que não existe, que o kinesiotaping, ele não tem um efeito benéfico, ele não apresenta nenhum benefício no tratamento do paciente com a fascite plantar, e que ele teve o mesmo efeito que o grupo que recebeu placebo. Então, ele não traz nenhum benefício aí para tratar o paciente com fascite plantar. Então, é uma fita com valor um pouco alto. Muitas das vezes, quando a gente vai fazer o uso dessa fita, a gente cobra um valor a mais, né? Tem profissionais que cobram a colocação da fita. E esse estudo trouxe para nós que a fita não tem nenhum benefício no tratamento do paciente com fascite plantar. Beleza? Então, essa foi a nossa primeira técnica aí destacada. A segunda técnica
que eu vou destacar aqui, que ela gera pouco ou nenhum efeito no tratamento do paciente com fascite plantar, é a adição do ultrassom terapêutico. Então, também é uma outra intervenção que costumam usar, né, utilizar aí para poder tratar o paciente com fascite plantar. Então, fazer o uso do ultrassom terapêutico e em um estudo, um ensaio controlado aleatorizado, realizado com 54 participantes, os pesquisadores dividiram esses participantes em 2 grupos, e os 2 grupos, todos os participantes, realizaram um tratamento inicial igual nos 2 grupos, o grupo A e o grupo B, fizeram um tratamento inicial e depois o grupo A recebia o ultrassom terapêutico também. No final, eles compararam. Se os 2 grupos recebiam no início o mesmo tratamento e depois adicionavam somente no grupo A o ultrassom terapêutico, eles queriam saber se o grupo A ia melhorar mais rápido, ia ter uma resposta melhor em relação ao grupo B que não recebeu o ultrassom. E o que eles concluíram? Que não teve diferença nenhuma. Os 2 grupos melhoraram igualmente. Então, o grupo A, que recebeu o ultrassom, não teve uma melhora maior ou melhor ou mais rápida em comparação com o grupo B, que não recebeu nada. Então, o resultado foi igual. Então, eles concluíram que adicionar o ultrassom terapêutico para poder tratar o paciente com fascite plantar não tem nenhum benefício, não traz nenhum acréscimo benéfico aí para o tratamento do paciente com fascite plantar, tá bom? O parâmetro do ultrassom utilizado nesse estudo eles utilizaram a ultrassom com uma frequência de 1 MHz, numa corrente contínua e com uma intensidade de pulso de 1,8 watts por centímetro quadrado. E quando o nível ali de sensibilidade do paciente, do participante do estudo, era muito alta, o pesquisador reduzia a intensidade. E o ultrassom terapêutico foi utilizado durante 8 minutos em cada participante aí do nosso grupo A, beleza? Então, mais uma técnica que é muito utilizada na prática clínica dos fisioterapeutas e que ela não traz nenhum benefício para poder tratar o paciente com fascite plantar. Então, essa revisão sistemática, esse ensaio controlado aleatorizado, trouxe esses resultados para nós em relação aí ao uso do ultrassom terapêutico. Beleza? Então, existem outras técnicas que são mais eficazes do que essas que eu estou comentando hoje, tá? Então, lembrando que a live de hoje é sobre as técnicas que são pouco eficazes para poder tratar o paciente com fascite plantar. Então, já falamos de duas técnicas, e agora nós vamos para a terceira técnica. Essa técnica, como eu comecei falando, eu acho que vai surpreender muito, porque é muito comum de ver usar essa técnica nos pacientes com fascite plantar, e a evidência atual, né, de alta qualidade metodológica, trouxe para nós que ela não é tão eficaz assim, tá? E qual técnica é essa, né? É o agulhamento a seco. Então, em relação aí ao agulhamento a seco, um estudo, uma revisão sistemática de ensaios controlados aleatorizados, ele publicado nesse ano, então foi publicado agora, em 2021, em uma excelente revista, tá? Então, uma revista muito boa. Eles trouxeram que fazer o agulhamento a seco, dry needling, né? Mas chamado aí popularmente também chamado de agulhamento a seco, onde você vai fazer perfurações com a agulha de acupuntura, ali no local da dor, né? Então, é uma técnica muito utilizada por nós, profissionais, fisioterapeutas, e essa revisão sistemática concluiu que essa técnica, ela também não é tão eficaz para poder aliviar a dor do paciente com fascite plantar, para poder fazer com que ele volte tenha, né, um retorno funcional das suas atividades, que ele pare mesmo de sentir a dor ali
na sola dos pés. Então, não tem nenhum efeito, tá? Então, os efeitos é muito pouco. Eles ainda concluíram que os artigos que trazem que essa técnica é eficaz para o alívio da dor são artigos de muita baixa qualidade metodológica. Então, são artigos que foram mal conduzidos, artigos que apresentam vários vieses. Então, não são artigos onde nós devemos confiar, tá? Então, essa revisão sistemática trouxe esses achados aí para nós em relação ao agulhamento a seco, tá bom? Tem uma pergunta aqui, se as lives ficam salvas no YouTube? Não, elas não ficam, tá? Fica uma semana e depois eu tiro, tá bom? Bom, gente, então, como eu comentei aqui, já falei das 3 técnicas, então, lembrando aí, só passando uma revisão, são técnicas a evidência de alta qualidade metodológica traz que elas não são eficazes para o tratamento, né, da fascite plantar, e que existem outras técnicas mais eficazes, né, do que essas aí que eu comentei. Então, hoje nós falamos de 3, que é o kinesiotaping, a adição do ultrassom terapêutico e a nossa terceira agora, o agulhamento a seco, beleza? Então, lembrando, né, eu sempre gosto muito de frisar, eu sempre venho comentando que não é, né, gente, a minha opinião, então não é o que funciona na minha prática, é porque é a minha opinião, eu acho que não funciona, porque não funcionou na minha prática, então não é isso, tá? Não é a minha opinião, eu gosto muito de deixar isso claro. Tudo que eu trago é em relação à evidência, e evidência de alta qualidade metodológica, então eu tenho um trabalho enorme para poder ler todos os artigos, para poder montar todo o conteúdo das lives, para poder saber qual intervenção é mais eficaz, qual intervenção já caiu em desuso, já não tem efeito nenhum, e quais intervenções nós podemos substituir. Qual intervenção é melhor do que a outra. Então, para toda patologia, existem intervenções que são mais eficazes do que a outra. Então, a intenção é sempre facilitar a prática clínica do fisioterapeuta. Então, é ele poder olhar e usar aquela técnica que mostrou ser mais eficaz e deixar de usar aquela técnica que é menos eficaz. E assim, ir filtrando, né? A gente usando somente aquelas técnicas que são eficazes, as técnicas que são atualizadas, nós vamos conseguir gerar um melhor resultado aí, um resultado mais eficaz com os nossos pacientes. Beleza? Então, fica a dica, fica só aí mais uma observação que não é a minha opinião, tá? Não é o que funcionou ou funciona na minha prática clínica, tá bom? E eu também gosto muito de frisar aqui que eu sempre faço uma análise dos artigos antes de montar o conteúdo, né? Por quê? Porque não é todo artigo publicado que é bom. Então, não é porque está publicado, é publicado, achei lá no Google, achei na PubMed, ele é bom. Não, não é por isso que ele é bom. Então, existem muitos artigos ruins publicados, na maioria das vezes existem mais artigos ruins do que artigos bons. E por que existem mais ruins, né? Porque publicar não é tão difícil assim quanto a gente imagina. Então, existem revistas predatórias, onde elas não fazem essa análise, não tem revisão do artigo, então qualquer coisa que você mandar, eles publicam. Tem revistas que você paga para publicar, então você pagou para eles, eles vão lá e postam e publicam o seu artigo, então você pode falar o que você quiser, que eles não vão nem revisar, nem saber se é verdade, e já vai publicar. Então, existem muita coisa ruim publicada. Então, é por isso sempre fazer essa análise, é importante está sempre analisando a qualidade metodológica desses estudos antes mesmo da gente poder colocar ele na nossa prática
na nossa prática clínica, tá bom? Oi, Ana Kelly, boa noite. Então, eu comentei um pouquinho antes, né? Você quer saber quais são os sintomas da fascite plantar. Então, é uma dor que dá bem lá na sola do pé, tá? É uma dor que ela vai lá do calcanhar até lá perto dos dedos, tá bom? Então, é uma dor que você sente bem ali na fáscia do pé mesmo, na planta do pé. É uma dor em queimação, parece que vai arrancar o seu pé fora, parece que você está arrancando a pele ali. É uma dor bem, incomoda bastante, uma dor muito forte, tá? Então, esses são os sintomas da fascite plantar, tá bom? Então, gente, podemos resumir aqui na live que existem várias técnicas que talvez a gente ainda continua fazendo, que a gente continua usando na nossa prática clínica e que ela não gera o efeito que nós esperamos com os nossos pacientes. Então, às vezes nós estamos gastando nosso tempo com uma técnica que ela não vai gerar o alívio da dor. Então, é por isso a importância de mantermos atualizados, de estarmos sempre usando técnicas que são eficazes e que foram comprovadas aí com a evidência de alta qualidade metodológica, tá? Que assim, a gente usando uma técnica que é eficaz, nós vamos gerar mais resultados e melhores resultados com os nossos pacientes, aumentando a valorização tanto profissional, né, quanto a nossa profissão aí também, a fisioterapia. Vamos elevar o nome da nossa profissão, tá bom? Outra dúvida da Ana Kelly, se ocorre por excesso de exercícios. Sim, o excesso de exercícios, Ana Kelly, pode levar a essa dor aí na fáscia do pé, tá? Na planta do pé. Mas também, usaram algum sapato por muito tempo, algum sapato impropriado. Então, por exemplo, salto, ficar com salto durante muitas horas, você pode gerar essa dor na fáscia do pé, tá? A fascite plantar, ela também está relacionada aí a uma rotação interna do quadril, a fraquezas musculares, tanto da perna aí, do joelho, do músculo aí da panturrilha, quanto os músculos da pelve. Então, vem todo um conjunto aí biomecânico que leva a fascite plantar, tá? Então, não é só o excesso do exercício. O excesso do exercício também gera essa dor, essa degeneração inflamatória na sola dos pés, tá bom? Sim. Outra pergunta, se é normal sentir dor só em um local do pé. Na fascite plantar, normalmente ela pode doer os dois pés, mas normalmente a gente sente um pé só. E a dor ela pode estar só ali na parte externa, né, na parte lateral do pé. Já tive vários pacientes com diagnóstico de fascite plantar e que ele sentia dor só ali na região lateral do pé. Ele não sentia em toda a face, no meio do pé, não. E era também fascite plantar. Eu também já cheguei a tratar, já tive 2 pacientes que ele sentia só nessa região lateral do pé, tá? E quando você tem, então aí vem a outra parte que eu comentei, que muitas pessoas confundem a fascite plantar com o esporão de calcânio. O esporão de calcânio já é aquela dor bem localizada, lá no calcanhar mesmo, né? Então, é aquela protuberância, então ocorre aí um crescimento de um ossinho lá no calcanhar, e a dor do esporão, ela é bem localizada. Então, é uma dor que você sente bem ali em cima mesmo do calcanhar. Então, se você apertar no local onde está o esporão, onde tem aquela protuberância óssea, o paciente vai relatar a dor. Então, ela é bem localizada. Já na fascite, é uma dor mais difusa. Então, ela não é pontual. Ela pode doer em toda a face plantar ali do pé, tá? Se ela irradia para os dedos. E aí tem algum momento, você observa se tem algum momento que dói mais, final do dia ou quando acorda.
quando você usa algum tipo de sapato, porque isso também pode estar associado, tá bom? E a dor, ela pode sim subir para os dedos, mas aí você tem que ver o que está ocasionando essa dor, né? Como eu disse, pode ser o seu sapato, pode ser o joelho, também essa rotação interna do quadril, joelho valgo, leva a essa dor, também leva a gerar aí a fascite plantar. Então, é preciso tratar tudo isso para você poder parar de sentir dor, para poder aliviar essa dor. É mais à noite. Então, provavelmente é quando você aí, né, está passando o dia todo trabalhando em pé ou fazendo alguma atividade, e o sapato que você pode estar usando, ele não pode estar sendo mais adequado, né? Então, também tem a prescrição de palmilhas para poder aliviar essa dor. Então, na próxima live, eu vou falar de todo o passo a passo, como a gente diagnosticar a fascite plantar no nosso paciente, quais são as técnicas eficazes para poder tratar o paciente com fascite plantar, quais são os exercícios eficazes, o que devemos fazer no paciente com fascite plantar. Beleza? Vou falar na próxima live, na nossa live de número 38, que vai acontecer na quinta-feira. Aí nós vamos destrinchar aí tudo, quais são os melhores tratamentos, as melhores técnicas eficazes. É isso aí, Ana Kelly. Eu vou falar na live de quinta-feira, tá? Fica de olho aí. Que nessa eu falei das técnicas não eficazes. Na quinta-feira eu já vou falar das técnicas eficazes. Então, o que fazer para tratar a fascite plantar? O que eu faço? Qual exercício é mais eficaz? Qual técnica resolve? Tá bom? Então, gente, eu acho que o tema da live é esse, né? Eu gostaria de pedir aí o pessoal do YouTube para poder curtir, né? Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha essa live com alguém, se fez sentido para você, se vai fazer sentido para mais alguém, tá bom? Bem, eu gostaria de agradecer a todos, a presença de todos, a referência dos artigos que eu utilizei para montar o conteúdo dessa live. Eu vou deixar na descrição do conteúdo, tá? Da live. Então, eu vou postar e vou deixar os artigos ali na descrição. Qualquer dúvida, vocês só deixar um comentário lá que eu sempre respondo. Se vocês quiserem um artigo na íntegra também, deixa um comentário que eu envio para vocês o artigo em PDF, tá? Se a live vai ficar salva, ela fica salva durante uma semana, depois eu tiro. Então, eu vou postar amanhã, e aí ela vai ficar salva durante uma semana, depois eu tiro ela do ar, tá bom? Um beijo, muito obrigada pela presença de todos. Até a próxima live, que será na quinta-feira. Nós vamos falar das técnicas eficazes para fascite plantar, tá bom? Boa noite, um beijo e até a próxima live. Tchau, tchau.